É chegado o reino, o ano aceitável do Senhor. Quando a gente vê em Gênesis, né, na criação, a gente vê que do primeiro ao sexto dia tem um relato na palavra que fala que houve tarde e manhã, e esse foi o primeiro dia. Até o sexto dia a gente vê isso como que concluindo e encerrando aquele dia, né? Quando a gente chega no Shabat, no sétimo dia, dia de descanso, não há esse registro, né? O descanso era contínuo, né? E ele acabou sendo interrompido pelo pecado, né? A interrupção do pecado, a gente vê em Gênesis 3:17, traz maldição para a terra começa a produzir espinhos, o sustento vinha através da fadiga, do suor, né? O homem tinha que agora arar a terra da qual ele havia sido formado, né? E a palavra fala que do pó vai voltar ao pó. Então a gente vê um cenário aí de morte e escravidão. E essa foi a interrupção do descanso, do sábado, né? Então isso fica mais forte, né? Quando o povo de Israel fica cativo no Egito. E a gente vê o texto aqui que fala: lembra-te que foste escravo no Egito e que o Senhor, teu Deus, te tirou de lá com a mão poderosa e com o braço forte. Por isso o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardes o dia de sábado. Então o que é que tinha no Egito, né? Tinha escravidão, trabalhava direto, não havia descanso. O trabalho era não só punição, mas era uma estratégia de dominação. Comida era porcionada, né? Então havia essa mentalidade de escassez, né? Então, e ainda mais quando se falou em adorar, a carga de trabalho foi dobrada, né? Então a gente vê aí a instituição do jubileu, né? Parte da lei do Senhor aí, Levítico 25. Então, fora o descanso semanal do sábado, né? Haviam outras instruções que era a questão do descanso anual, né? Não só da terra, mas também dos trabalhadores. Então, 6 anos se plantava, no 7º ano era descanso da terra. O Senhor prometia que a colheita do 6º ano era suficiente para o 7º e o 8º. Para o 6º, 7º e 8º, na verdade, né? Porque o 7º era descanso e o 8º, que era o primeiro do próximo ciclo, ainda ia estar arando, então não ia faltar. O conjunto da observação de 7 semanas de ano, né? Desses 7 anos, nos leva a 49 anos, e o 50º ano era o ano do jubileu, né? E o que é que a gente pode extrair aí dentro da palavra, o que acontecia no jubileu, o que é que representava o jubileu, né? Representava a santificação, né? Havia soar de trombeta, representava juízo. Era tempo de expiação, né? Purificação de crimes, faltas cometidas, penitência, castigo, cumprimento de pena, né? Era tempo de libertação, volta à sua propriedade e à família. Como a economia nessa época era basicamente agrícola, né? Não se tomava empréstimo para comprar bens de consumo, né? O empréstimo era para sobrevivência, era para comida. E quando não havia mais o que penhorar, as pessoas se vendiam como escravo, né? E o 50º ano, né, era um ano de libertação, né? Onde você voltava para a sua família e as propriedades voltavam para o seu dono, né? Então havia uma reconfiguração aí. Isso era em favor dos pobres, em favor dos escravos, né? Na segunda parte a gente vê aqui também de não oprimir o próximo, né? Fala do que fosse emprestado em dinheiro, né? Não cobrar juros, né? Fala de observar os estatutos. Esse descanso da terra, né, trazendo para a linguagem atual, era um uso sustentável da terra, né? Então isso falava também de não acumular riquezas, porque Deus prometia que ia ser suficiente, assim como o maná, que, né, ele dava o pão do dia, né?
Então era essa a instrução do Senhor. Isso fala bastante, né, da questão de confiança, de fé, de acreditar no que Deus fala. Porque os pagãos não são assim, eles são muito ansiosos, né? Porque esse sempre foi o trabalho do diabo, né? De fazer com que a gente duvidasse da palavra de Deus. E o jubileu trazia, né, dentro dessa mentalidade escrava, ele trazia uma mentalidade de abundância, né? Então, estavam na terra prometida e a terra que Deus prometeu. Então, traz essa mudança de pensamento para o povo que era escravo, né? As primícias, né? Então, outra parte do mandamento do Senhor, né, que apesar de ser mandamento, mas era uma expressão de gratidão ao Senhor, né? Expressa honra, como quando você recebe alguém em casa e aí você oferece o melhor, né? Então eles agora eram livres, habitavam na terra prometida e abundante, não eram mais escravos, eles eram proprietários de terra, né? Eles eram donos de vinhedos e tudo isso, de uma terra próspera, né? Então as primícias do campo, dos animais que nasciam, eram entregues ao Senhor, né, com muita gratidão, com muito júbilo, porque até que enfim eles tinham chegado, alcançado a promessa, né? E a palavra sempre fala para lembrar de que eram escravos, né? Então essa na verdade tem um detalhamento bem maior, né, da questão das primícias. São várias aplicações, vários detalhes, né? Mas a gente consegue resumir desse jeito aí, né? O sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. O sábado acabou tomando uma importância dentro do contexto religioso, e essa importância, se a gente entender o contexto dele mais profundo, ele é realmente importante, mas eles transformaram isso, né, em fardos pesados, difíceis de carregar, colocando sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Então o farisaísmo transformou a maior expressão de gozo e descanso em algo neurótico, enlouquecedor, inconvenientemente opressor. Se tornou uma das experiências mais desgastantes da longa lista de fardos. E a gente pode colocar aí também o dízimo e o jejum, né? Quanto na verdade a palavra fala que o sábado é deleitoso, é santo, digno de honra, né? Então a gente precisa entender o contexto, né? A profundidade, né, desse sábado inicial aí. Avançando agora para a nova aliança, né? Se há mudança de sacerdote, há mudança de lei. A lei expressava, era a sombra, né, do que havia de vir, o mistério que esteve oculto, né? E hoje a gente tem um novo mandamento, né? Tem um novo mandamento. Jesus trouxe o novo mandamento. E a gente vai ver aqui como isso se aplica, esses princípios, né, com algumas pessoas aqui, alguns personagens do Novo Testamento. Vamos pegar primeiro o jovem rico, né? Ele tem uma teologia correta, sem detalhes. Jesus não agregou mais teologia para ele, né? E confrontou ele, na verdade, com a aplicação, né? Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue se você quiser ser perfeito. Então, sendo bem resumido, ele tinha uma teologia correta, mas ele tinha uma aplicação do princípio do jubileu zero, né? O outro personagem aqui, Zaqueu, né, maioral dos publicanos e rico, né, uma pessoa muito malquista, que por sua ambição resolveu ser traidor do seu próprio povo. Então posso dizer até que a teologia dele era zero, né?
mas algo foi acontecendo no seu coração, né? E o Espírito Santo conectou ele com Jesus, né? Jesus foi para a casa dele, né? E ele, sem uma direção oral do Senhor, só pelo seu gozo, pelo seu arrependimento, pela alegria, né? Jesus fala, né? Hoje houve salvação nessa casa, né? Ele veio buscar o que estava perdido, e ele define um monte de coisas, né? Que vai dar metade do bem para os pobres, vai restituir as faltas dele, né? E tudo isso são os princípios que estavam por trás quando se estabeleceu o jubileu, né? Então a gente pode dizer que a teologia de Zaqueu era 0, mas a aplicação do princípio do jubileu foi 10. Vamos trazer aqui um personagem mais, né? A viúva pobre. É interessante ela porque todos os dois anteriores são ricos. A viúva, né, ela era vítima do sistema religioso, né, os fariseus, os saduceus, eles, pela tradição oral, né, pelo que eles carregavam, a preocupação deles com a terra e com a avareza também, acabavam vitimizando a viúva pela ausência de homens na família, as terras, e a viúva ficava sem sustento, né? Então, da pobreza dela, ela deu tudo. Isso chamou a atenção de Jesus, né? Então, o princípio do jubileu não só se aplica quando você é rico, né? Ela confiava de que o Criador, né, o Senhor, era marido dela, né? Apesar desse texto em Isaías ser uma referência para o povo de Israel, a gente consegue fazer um paralelo, porque o Senhor ressalta muito na palavra o cuidado com órfãos, viúvas e também com os estrangeiros. Então isso a gente pode agora trabalhar uma mentalidade de abundância, né? Por quê? Porque o Senhor é dono da terra e tudo que tem na terra, né? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. E os filhos, né? Se a gente pega esse texto do que se conhece como a parábola do filho pródigo, o filho que fica em casa, né? Ele fala: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Então, todos quanto creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, né? Ora, se somos filhos, também somos herdeiros, né? Então em Gálatas fala isso: digo que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, de sorte que já não és escravo, porém filho, sendo filho também herdeiros por Deus. Então há algo que nos faz parecido com escravo, embora sejamos filho, né? E aqui a palavra fala enquanto é de menor, né? Enquanto é imaturo. Né? Porque o filho imaturo, ele só consome da graça de Deus, ele não consegue ser um dispenseiro da graça de Deus, ele não consegue trabalhar com o pai, ele está só consumindo os bens do pai, e o pai quer entregar tudo na mão dele, né? Mas ele espera a maturidade, né? E a gente começa a ver a maturidade, né? Quando a gente dá a quem pede, né? A gente não pode voltar as costas ao que deseja que a gente empreste. Nossa consciência, né? Nossa avareza, não sei, traz milhões de argumentos para impedir a gente de exercer a generosidade, né? E uma delas é que vai faltar, que vai ser mal usado, né? Então, a gente vê uma advertência de Jesus, né, que se a gente não consegue ser fiel na aplicação desse tipo de riqueza, né, que vem de um sistema financeiro, econômico, político corrompido, né, então Jesus fala: e quem vos confiará a verdadeira riqueza, né? Então a aplicação dos recursos que a gente tem aqui na terra, né, para conquistar, para fazer amigo nas moradas celestiais, vai denunciar o nível de maturidade, se a gente é escravo ou não, e vai denunciar o quanto que Deus vai confiar a nós
aquilo que ele considera a verdadeira riqueza, né? Então a gente vê a missão de Jesus. Lucas 4, né, quando ele entra lá, pega o rolo do profeta Isaías e fala, né, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu a evangelizar os pobres. Enviou-me a proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Se a gente pega o mesmo texto citado em Isaías, fala o dia da vingança do nosso Deus. Então, esse é o jubileu, né? Tudo isso que a gente tentou explicar aqui, ilustrar, é o ano onde há remissão, perdão dos pecados, né? E a nossa pregação, ela não é só evangelização, ela não é só oração para expulsar demônio, ela não é só milagre de cura ou a iluminação do Evangelho, né, que livra da cegueira, né, o arrependimento de pecados, né, que traz a libertação. Mas temos que ser fonte de água viva, né? Então temos que ser a resposta para as pessoas nas necessidades, nas carências, né, através da aplicação dos recursos que o Senhor nos confiou. Não é só a pregação oral, né? É a vida, né? Então, uma vida generosa com essa mentalidade de abundância de que não nos vai faltar o que comer, o que vestir, nos liberta e nos leva a um nível de maturidade onde a gente tem acesso à herança. Deus abençoe vocês. Um abração.